Oi, gente, bom dia. Semana passada, 8 de março, Dia Internacional da Mulher, e queria falar um pouquinho do que isso tem a ver com a nossa prática terapêutica, com o processo de construção de problema e mudança que a gente vem conversando há algumas semanas. Acho que falei sobre isso nessa data ano passado, né? Nós somos uma profissão constituída em maioria por mulheres que atendem outras mulheres, então eu acho que não dá para fechar os olhos de como esse dado concreto afeta a nossa experiência, a nossa produção de conhecimento sobre terapia. É sobre isso que eu quero falar hoje. Venho observando já há algum tempo e trocando também com outros e outras colegas terapeutas sobre algo que eu observo na prática, no cotidiano da clínica, que é como a estrutura da narrativa das mulheres é construída de uma forma diferente da estrutura da narrativa dos homens. Como assim? No vídeo passado eu falei um pouco das práticas narrativas contemporâneas, né, que o Foucault vai questionar sobre como elas vão objetificando identidades a partir dos problemas. Então, eu sinto ansiedade, eu não falo eu sinto ansiedade, eu falo eu sou ansiosa, e isso com muitos outros problemas. E eu vou observando como isso é muito mais forte e aprisionador, se essa palavra existe, no caso das mulheres, porque elas vão contando sobre o problema, né, que as trouxe a terapia, de uma forma em que, no final, né, elas contam sobre tudo que acontece, no final isso se torna um problema delas, referente à identidade delas, né, elas se confundem com o problema e não por acaso. Eu acho que esse é um dos efeitos mais sutis e mais devastadores do machismo na nossa sociedade. Então, os homens, lógico, que chegam à terapia também com sofrimento, também querendo pensar sobre as suas questões, mas na estrutura da narrativa, na forma como eles contam, o senso de culpa, responsabilidade e identificação com o problema, ele é muito mais dissolvido. Então, o problema existe, eles querem transformá-lo, mas ele está sempre muito conectado com contextos, relações, pessoas e outras coisas, para além dele. Eu vou trazer um exemplo de uma cliente, pedir autorização para compartilhar alguns aspectos do atendimento com vocês. Atendi ela no dia 8 de março, então ela já chega na sessão dizendo que ela estava muito contrariada com algumas coisas. Ela é uma mulher entre 30 e 40 anos, muito bem sucedida, e que decidiu que ela quer mudar um pouco de vida, quer experimentar um cargo em outro estado, em outra cidade. E aí ela chega me contando que quando ela vai compartilhar essa mudança com pessoas, seja amigos, colegas de trabalho, família, o comentário geral é de que naquela cidade para onde você tá indo tem muitos homens interessantes solteiros. Você tá indo por causa daquele fulano que você teve um caso um tempo atrás. No departamento que você vai trabalhar tem o fulano, nossa, ele é muito legal, você podia investir, conversar com ele. E ela falou que ficou muito contrariada, porque ela falou assim, Marina, como de repente a minha decisão de mudar de cidade se resumiu à ideia de que eu quero ter um relacionamento, que eu quero encontrar um homem, e não com o que de fato me fez querer mudar, que é ter outra experiência, outra vida, numa nova cidade, com outras pessoas, e me desenvolver profissionalmente. Como que isso tudo some em relação a essa ideia de que, por eu ser solteira, eu quero estar numa relação, isso sempre vai ser o que eu tô buscando. Ela fala que tá muito contrariada com isso e eu pergunto, você quer falar sobre isso ou não? E ela falou, não, é só um comentário, deixa pra lá. E depois entra na história que ela queria trazer nessa sessão. Ela tá comigo já há algum tempo, então nessa sessão, depois de um hiato na terapia, né, a gente volta a falar sobre uma relação com um homem que ela tem muito interesse, muito afeto já há algum tempo. E o que eu acho marcante nessa sessão, depois desse ato da terapia, é como ela foi se posicionando na história de uma forma diferente. Então ela chega na terapia há um tempo atrás, o problema é descrito de uma forma que termina na ideia de que eu não sei me relacionar, eu tenho algum problema, algum azar, alguma coisa muito problemática com isso. Então, esse senso de identidade misturado ao problema vai marcando a forma dela se relacionar com esse cara, especificamente. Então, desde o começo, aconteciam mil coisas, eles conversavam, aconteciam e, enfim. Mas no final, ela me contava tudo e no final sempre virava uma ideia sobre quanto ela tinha alguma questão. Porque eu sou louca, eu sou insegura,
eu sou muito ansiosa, eu sou muito boba, eu sou trouxa. E chama atenção para o uso dessas palavras, que foram as palavras que ela de fato usava e que não são aleatórias, né? São palavras que esse contexto, essa sociedade machista emprestou para as mulheres para justificarem sofrimentos e coisas que elas passam, especialmente nas relações com os homens. Então, o meu movimento na terapia, para além do conteúdo, né, que é sobre o que a gente estava conversando, era muito de fazer perguntas, de ficar muito atenta a convidar ela para sair desse lugar de se identificar totalmente com o problema, de tomar a responsabilidade, a culpa toda para si, e começar a compartilhar a responsabilidade com contexto, sociedade, cultura, machismo, o outro especialmente, né? Porque os homens, eles se isentam e são isentados pela sociedade com muita frequência, né, das responsabilidades, especialmente as relacionais. Então, também foi muito marcante que nessa sessão ainda havia desconfortos, ansiedades, sofrimentos, mas ela começou a marcar com muito mais força os movimentos dele nas construções dela. Então ela dizendo assim, então, porque eu voltei a me sentir um pouco ansiosa, mas foi depois daquela conversa em que ele falou tal coisa. Ou eu voltei a me sentir esperançosa da gente voltar a se relacionar, porque ele fez tal e tal movimento. E aí eu fui contando pra ela, conto pra mim como terapeuta, era marcante perceber que independente se o problema ainda estava ali ou não, a forma como ela construía a narrativa do problema deslocava a culpa, o senso de identificação com o problema, que dizia respeito somente a ela, que era boba, insegura, ansiosa e trouxa, e que agora tinha uma construção que era compartilhada. Não, eu senti isso porque o outro fez aquilo. E que isso pra mim era das coisas que a gente esperava alcançar em terapia, pra mim essa era uma das mais importantes, se não a mais importante. Então, a partir dessa história que eu quero dizer pra vocês, né? Os sofrimentos que chegam até a clínica, eles são políticos, eles são culturais, eles têm gênero, eles têm sexualidade, eles têm raça, eles têm classe social. A gente nunca deve fechar os olhos para isso. E eu acho que quando a gente... porque eu acho que a terapia, a psicologia, né, ela foi epistemologicamente sustentada, construída e legitimada a partir dessa lógica da responsabilidade, né? A pessoa vai à terapia individual para entender e se responsabilizar pelo estado emocional dela, pelas escolhas que ela tem feito, né? Pensar alternativas. Então, eu acho que a própria construção, o contexto da terapia individual, a forma como a gente foi pensando o ser humano como algo autônomo, é muito perigoso, porque quando uma pessoa, especialmente uma mulher, chega em sofrimento, e se a gente não toma conta, né, desse espaço que ela vai ocupando, né, de se sentir a única culpada, a única responsável, e a terapia vai sustentando com perguntas, intervenções, reflexões, esse lugar, o quanto a gente vai só perpetuando a violência, a opressão que trouxe ela até a terapia. Então, enquanto isso é pouco produtivo, pouco transformador, pouco... Consegui acabar com o meu armazenamento do celular enquanto eu gravava. Vou tentar colar essa parte. Mas estava dizendo do quanto isso é pouco produtivo, pouco transformador e que perpetua essa lógica que oprime as mulheres e que faz com que elas se identifiquem de um jeito tão massacrante, né, com os problemas. E que, lembrando Michael White, quando a pessoa entende que o problema é ela perde toda a potência que ela tem para transformá-lo. Isso se torna uma ideia de que ou eu preciso me tornar outra pessoa ou eu preciso ser exterminada. Então, práticas de pouco cuidado consigo, de autoquestionamento, de críticas, né, ferrenhas a quem você é. Nós que somos mulheres sabemos muito bem o que é isso e de como, a não cuidar disso em terapia, a gente corre o risco de também perpetuar essa lógica. Então, meu convite para você, terapeuta, é esse: esteja sempre atento a essa estrutura, a essa construção da narrativa, para além dos conteúdos específicos, independente se mulher ou se homem, e tente, com a sua postura, né, com a sua sensibilidade terapêutica, revolucionar essa posição, cuidando sempre das suas intervenções, perguntas, colocações e da própria relação que você constitui com o seu cliente, para que ele não fique nesse lugar que é tão difícil de estar. Então é isso, o vídeo acabou ficando um pouco gigante, depois vocês me contam se fez sentido por aí. Um beijo e até a próxima.